Uma manhã silenciosa envolvia Ana em seu bairro de infância na zona sul do Rio de Janeiro. As lembranças vinham em ondas suaves, misturando o cheiro do pão recém-saído da padaria da esquina com o som distante das crianças brincando na rua. Ana caminhava com passos pequenos, de cabeça baixa, se sentindo invisível na sua calça jeans simples e camiseta desbotada, como se o tempo ali tivesse parado de propósito. O sol recém-nascido aquecia de leve os telhados das casas humildes e as calçadas cheias de histórias, fazendo tudo parecer tão igual aos velhos tempos. Uma paz distraída, como se naquele instante o dia fosse só dela. Mas a sensação de tranquilidade não durou muito. Enquanto Ana desviava do buraco na calçada, ouviu o barulho dos motores. 2 viaturas da Polícia Militar desaceleraram bem ao seu lado, como se tivessem escolhido aquele momento para padronizar o rumo dos próprios acontecimentos. O contraste era gritante. A calma da paisagem antiga se partiu na buzina breve, no ronco dos motores e no som grave do rádio. Os policiais desceram rápidos. Um deles, o mais novo, já estava com a mão descansando perto do coldre, os olhos fixos nela, como se estivesse diante de alguém desconhecido e perigoso. A abordagem foi direta, quase mecânica. "Documento, por favor." Não houve gentileza, nem sequer um bom dia, só as palavras curtas, frias e pesadas. Pareciam algemas invisíveis, apertando devagar. O outro policial, mais velho e de postura rígida, mantinha uma distância calculada, só observando, mas transmitia uma atmosfera de julgamento silencioso. Ana sentiu o respeito do passado, que ela conhecia ali da vizinhança, colidir com o desdém daquela cena. O lugar onde brincou com amigas, onde todos se cumprimentavam na rua, agora parecia estranho, opressor, enquanto revirava a bolsa atrás. Dos documentos, percebeu olhares curiosos surgindo entre as janelas e portas meio abertas. Parecia que, de repente, alguém tinha levantado um muro invisível entre ela e tudo que era seu. Cada gesto dos policiais soava ensaiado, distante, como se um dia comum tivesse sido sequestrado por um roteiro inesperado, e Ana estivesse presa ali, à mercê do imprevisto. Ana, sem conseguir entender direito o motivo da abordagem, sentiu o peso da autoridade caindo sobre seus ombros de forma inesperada e esmagadora. Ali, parada em plena calçada da Rua General Camisão, ela só carregava uma sacola com pães e 2 livros emprestados da biblioteca do bairro. Mas era como se, para aqueles policiais, ela escondesse algo muito mais perigoso. Eles pediam insistentemente identidade, endereço, motivos do seu caminho, como se só o fato de estar ali já justificasse alguma suspeita. A cada resposta de Ana, falada em um tom tranquilo, sem alterar a voz ou olhar para baixo, era possível notar um leve desconforto tomando conta do rosto do policial mais novo, chamado Rafael. O outro, chamado Sérgio, parecia ainda mais irritado com o modo calmo de Ana. Ela simplesmente respondia o que lhe perguntavam, mostrando os documentos sem pressa, com as mãos expostas, nunca demonstrando nervosismo, mesmo que seu coração disparasse. Aquela serenidade incomodava. Rafael, visivelmente impaciente, começou a exigir saber por que Ana andava sozinha àquela hora, por que tinha escolhido aquele trajeto em vez do caminho principal e o que estava levando na sacola. Ana explicou, sem alterar o tom, que voltava da padaria e iria devolver os livros à dona Zuleika, perto da praça. Mesmo assim, os olhares dos dois continuavam duros, como se o simples ato de caminhar cedo por ali fosse uma afronta ou ameaça. Moradores começaram a se aproximar, tentando entender a cena. Uma senhora de chinelo, parando na porta da quitanda, olhou de longe, sentindo que algo estava errado. O clima era tenso, quase como se uma linha invisível separasse Ana de todos os outros, e o ar ficou mais pesado, todo o bairro preso naquele instante congelado. Ana percebeu que, por mais que tentasse se explicar, nenhum argumento parecia suficiente para desmontar a suspeita.
O perigo parecia sair do nervosismo dos policiais, e não dela. O momento tinha tudo para se tornar uma discussão ou uma injustiça maior. Mas Ana segurou firme sua dignidade, lutando com o olhar e palavras baixas para manter o controle e não deixar que o medo tirasse dela aquilo de mais simples, o direito de existir onde sempre existiu. O tempo parecia desacelerar, enquanto Ana permanecia ali, parada sob o calor crescente do sol e o olhar curioso de vizinhos, esperando o fim da checagem de antecedentes. Rafael falava ao rádio com a central, repetindo em voz alta o número dos documentos dela, como se esperasse encontrar algo que justificasse toda aquela abordagem. Sérgio, de braços cruzados e expressão fechada, não tirava os olhos do telefone, fingindo controlar tudo de longe, mas também ansioso por algum sinal inesperado que justificasse todo aquele esforço. Ana sabia que, para muita gente ali no bairro, e, principalmente para aqueles 2 policiais, sua simples presença era motivo suficiente para a suspeita. Ela sentia isso nas entrelinhas, no jeito dos olhares e, principalmente, no ritmo da respiração dos 2. Não importava quantos livros ela carregava ou quantos rostos conhecidos passavam pela calçada. Bastava estar ali, ocupando espaço, para ser vista como um ponto fora do padrão. O asfalto pareceu mais duro sob seus pés, e ainda assim ela escolheu não baixar a cabeça. Depois de longos minutos, Rafael recebeu a confirmação pelo rádio. Nada constava na ficha de Ana, nenhuma ocorrência, nenhum registro suspeito, só o silêncio pesado de quem queria mostrar autoridade, mas não tinha mais onde se apoiar. Ele devolveu os documentos com descaso, quase jogando a carteira nas mãos dela. Sérgio, ainda incomodado, falou em tom seco. É bom evitar andar sozinha por aqui, viu? Disfarçava o próprio constrangimento atrás de uma suposta orientação, mas a recomendação soou mais como ameaça do que como conselho. Ana guardou tudo em silêncio, sem responder, sentindo um amargo estranho correndo pela boca. O bairro, que sempre foi casa, agora parecia menor, cercado por muros invisíveis. Ela percebeu que, mesmo em ruas que conhecia desde criança, não existia lugar 100% seguro quando os outros enxergavam apenas um perfil, uma aparência. Ana olhou rapidamente ao redor e viu que algumas pessoas, como Dona Rita do 3º andar, ainda observavam discretamente pela janela. Sentiu vontade de sumir dali, mas andou devagar, sem pressa, preferindo persistir em seu caminho e reafirmar a própria existência, mesmo quando tudo à sua volta dizia para ela tomar cuidado com o simples fato de ser quem era. Depois de se afastar dos policiais, Ana seguiu andando pelas ruas que conhecia desde criança, mas agora cada passo parecia pesado. Era como se aquela sensação desconfortável de ser vigiada tivesse grudado nela. Os portões que costumavam estar abertos estavam fechados ou só abriam uma frestinha para alguém espiar. Os sorrisos antigos dos vizinhos, como o seu Mário, que sempre varria a calçada, ou a Dona Neide, que vendia geladinho no verão, tinham se transformado em olhares rápidos e desconfiados, quase como se temessem se envolver. Ana percebeu isso até no jeito das pessoas mudarem de calçada ou evitarem cruzar seu caminho. Por mais que tentasse agir normalmente, o cenário ao redor já não colaborava. Chegou no mercadinho do bairro, o Mercado Santa Clara, onde o Sr. Virgílio sempre atendia com simpatia. Entrou, pegou algumas frutas e foi para o caixa, mas sentiu uma distância que nunca existiu ali. O atendente, que antes puxava conversa, agora só perguntou o essencial, sem olhar direito em seus olhos. Havia um clima estranho no ar. Cada gesto, cada palavra, parecia escolhido a dedo para não criar proximidade demais. A fila atrás dela também parecia ansiosa para que ela terminasse logo suas compras e saísse. Até amigos de longa data, como o Joãozinho da padaria,
Passaram por ela fingindo não notar ou cumprimentaram de longe com um aceno tímido, sem aquele calor de outros tempos. Ana sentiu profundamente o peso daquela hostilidade disfarçada de cautela. Tudo o que viveu ali, desde as festas juninas até as conversas no portão, parecia cada vez mais distante. Ela compreendeu que não importavam seus títulos, seu trabalho ou qualquer outro detalhe de sua vida. Bastava um fato mal interpretado ou uma abordagem errada para que todo mundo a olhasse diferente. A falta de uniforme ou cargo não era proteção contra julgamentos silenciosos. Ali, sob a luz comum do bairro que um dia foi lar, sentia mais do que nunca o isolamento de quem passou a ser vista como ameaça, onde antes era só mais uma vizinha. Na volta para casa, Ana andou devagar, sentindo o coração apertado. Não se tratava apenas de solidão, mas da dor de quem, de repente, tem seu lugar questionado e precisa lidar com o peso de ser mal interpretada por quem sempre acreditou conhecer. Entre uma esquina e outra, Ana encontrou alguns rostos que fizeram parte da sua infância, mas tudo parecia ter mudado. O reencontro com pessoas conhecidas era sempre breve, feito de abraços rápidos e sorrisos meio apertados, diferentes daquele carinho que marcava as manhãs de domingo na rua. Mesmo assim, Ana sentiu vontade de buscar refúgio onde o coração encontrava mais calma. Na casa de Dona Celeste, aquela mulher que por muitos anos foi quase uma segunda mãe, sempre pronta para acolher as crianças do bairro com bolo de fubá e conselhos sinceros. Chegando lá, foi recebida com um abraço apertado, desses que dizem sem palavras, você pode ficar tranquila aqui dentro. Dona Celeste, agora com cabelos bem mais brancos e fala ainda mais mansa, puxou Ana para a cozinha, preparou um café fresco e colocou uma fatia generosa de bolo na mesa, tentando, por alguns instantes, recriar o clima antigo de segurança e acolhimento. A conversa começou tímida, girando em torno da família, dos acontecimentos do bairro, das novas vizinhanças e de quem já não estava mais por ali. No entanto, mesmo entre as risadas e memórias compartilhadas, havia algo diferente no ar. Uma certa cautela, como se até as paredes sentissem o peso dos anos e das mudanças. Enquanto Ana desabafava, contando um pouco do que tinha acontecido naquela manhã, percebeu no olhar de Dona Celeste aquela mistura de compreensão e tristeza. Conversaram baixinho, tom de voz controlado, para não despertar ainda mais a curiosidade de quem passava pela janela. Em meio ao cheiro de café, Dona Celeste comentou como, com o tempo, crescer e ir embora deixava marcas não só na gente, mas também no bairro. Às vezes, filha, a gente volta achando que tudo vai estar igual, mas percebe que o que ficou mudou tanto que a gente já não cabe mais do mesmo jeito. Ana concordou em silêncio, sentindo que as ausências, o tempo longe, cobravam um preço alto no direito de pertencer. A visita foi reconfortante, mas trouxe também o alerta de que algumas raízes não voltam a crescer do mesmo jeito depois de muito tempo fora. Em certos lugares, o passado pesa mais que as próprias lembranças, e a expectativa, mesmo silenciosa, se transforma num limite invisível para quem ousou mudar o que o bairro esperava dela. Sentindo-se sufocada, mesmo depois do acolhimento de Dona Celeste, Ana pensou em buscar conforto em outros pedaços da própria história. A frustração ainda pesava, mas havia em seu peito uma vontade de relembrar o que realmente importava. Seguiu o caminho da escola, onde estudou desde pequena, passando por aquele portão verde que já viu tantas risadas e até algumas lágrimas, nos tempos de criança. Parou um pouco para observar as paredes agora pintadas com outra cor e com o barulho alegre dos alunos entrando em fila, sentiu uma pontinha de orgulho do passado. Ali, onde aprendeu a ler e escrever com a professora Patrícia, Ana recuperou lembranças de pequenas vitórias, como quando venceu o concurso de redação da 3ª série e ganhou um livro novo, que guardou até hoje. Depois,
Atravessou a rua e foi até a antiga biblioteca da Praça Soares. O acervo já não era tão vasto como naquele tempo, mas o cheiro dos livros, misturado às folhas secas do jardim, trouxe de volta a alegria dos dias em que passava a tarde lendo na sombra. Lá dentro, cruzou o olhar com um funcionário mais jovem, que a encarou com certa desconfiança. Por um instante, Ana quase esqueceu dos olhares pesados da manhã, mas logo percebeu, pelo sussurro de um grupo no fundo da sala e pela movimentação discreta de algumas pessoas, que faltava o acolhimento que sempre sentiu naquele lugar. Pegou um livro antigo só para segurar nas mãos, como se recuperasse um pedaço de si mesma perdido no tempo. Por fim, resolveu caminhar até o ponto de ônibus na Avenida Copacabana, onde esperava todos os dias para ir ao colégio. Sentou no banco de cimento, lembrou das conversas com amigos e da ansiedade que sentia para chegar logo à sexta-feira, quando podia tomar sorvete na padaria depois das aulas. No entanto, ao olhar ao redor, viu que dois vizinhos mais velhos pararam de conversar quando ela se aproximou. Do outro lado da rua, uma viatura da polícia militar rondava devagar, lançando olhares rápidos e desconfiados. Ana percebeu, com um aperto silencioso, que mesmo um passeio nostálgico não era capaz de protegê-la do julgamento atento de todos ao redor. Cada momento de reconciliação era interrompido, como se nenhuma superação fosse forte o suficiente para romper o muro invisível da desconfiança. No bairro onde formou suas memórias, restava agora a difícil lição de que algumas barreiras só mudam de lugar, mas continuam existindo. Quando dobrava a esquina da farmácia, Ana viu dois homens que ela nunca tinha visto antes conversando, em voz alta, quase discutindo. Um deles gesticulava bastante nervoso, enquanto o outro mantinha os braços cruzados e arregalava os olhos de tempos em tempos, como se esperasse uma provocação. Ana passou devagar, sem querer chamar atenção, mas não teve como ignorar quando ouviu seu nome saindo da boca de um deles, carregado de insinuações maldosas. É aquela ali, a tal da Ana. Só apareceu de novo para causar confusão. Certeza, disse um mais alto, dando um olhar de esguelha na direção dela. Imagina o que veio aprontar agora, completou o outro, rindo baixinho, como se brincar com a reputação alheia fosse parte da rotina do bairro. Mesmo sem olhar diretamente para eles, Ana sentiu o replique do preconceito, aquela ameaça velada que se esconde nas entrelinhas. Era como se o bairro, que já conhecia tão bem as próprias dores e conversas atravessadas, sempre estivesse pronto a apontar o dedo ou julgar quem toma um caminho diferente. O estranho é que as próprias feridas da vizinhança davam espaço para esta falta de cuidado, como se nutrir esse tipo de fala fosse tão permitido quanto varrer a calçada ao fim da tarde. Ela respirou fundo, segurando bem o silêncio dentro do peito, preferindo não responder. Não adiantava naquele momento argumentar ou tentar explicar. Qualquer palavra sua podia virar combustível para novos boatos e reafirmar ainda mais os rótulos, por trás das marchas lentas do bairro. Assim, mesmo ouvindo aquelas palavras injustas ecoarem pelo ar, escolheu não revidar. Fez do silêncio uma espécie de armadura, por mais pesado que fosse. Mas o que mais machucava, talvez, era a certeza de que os outros, tantos conhecidos de anos, continuavam passando pela rua sem se envolver. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram não ouvir ou apertaram o passo. O silêncio dos vizinhos era quase um grito de distância, fosse ele por medo, acordo ou pura apatia. Ana percebeu então que desafiar o que esperam de você é também assumir uma solidão maior. Porque todo mundo assiste, mas são poucos os que realmente caminham ao lado quando aparece algum risco. Mal tinha se recuperado das insinuações,
dos desconhecidos quando, ao atravessar o cruzamento da Avenida Paulista, Ana ouviu o barulho apressado de sirenes vindo de longe. Em menos de 1 minuto, 2 viaturas da Polícia Militar pararam, uma de cada lado, fechando toda a movimentação do cruzamento. Policiais saltaram rapidamente, alguns já desembarcando com as mãos na arma, outros gritando ordens secas para que ela encostasse na parede e ficasse sem se mexer. O susto foi tão grande que Ana demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Tinha acabado de sair da padaria com uma sacola na mão quando viu que os policiais apontavam em sua direção dizendo que ela teria participado de uma troca de objetos suspeitos na área. A cena não durou mais que alguns minutos, mas para ela parecia uma eternidade. Gritos cortando o ar, gente do prédio da esquina espiando pelas janelas, vizinhos que reconheciam aquela moça da rua, mas não davam um pio, todos em silêncio, como se a culpa fosse evidente só pelo fato dela estar ali. O coração disparou, um frio subiu pela espinha e o rosto ficou vermelho de vergonha. Ana largou a sacola devagar e levantou as mãos, enquanto a farda de um dos homens se aproximava, exigindo carteira de identidade, vasculhando sua bolsa, perguntando de quem eram os objetos, onde ela esteve na última meia hora, como se todo segundo de sua vida exigisse explicação. Apesar do medo, ela decidiu respirar fundo e manter a calma, olhando nos olhos do policial enquanto respondia. Já tinha passado por situações parecidas antes e sabia que rebater ou tentar discutir só pioraria as coisas, principalmente com tantas pessoas olhando, esperando para ver o desfecho. Não havia como não sentir a humilhação, exposta daquele jeito no cruzamento que carregava tantas lembranças de infância, onde ela e outras crianças corriam despreocupadas, jogando bola no fim da tarde. Ali, agora, a rua parecia hostil, cheia de rostos conhecidos que, tomados pelo medo e pelo choque, pareciam tão estranhos quanto os policiais desconhecidos. Ana percebeu que, mesmo em meio a tanta gente, estava sozinha ao encarar a violência daquele mal-entendido. Preferiu a dignidade, mesmo sangrando por dentro, ficou imóvel, respeitou as ordens e aceitou o olhar pesado de todos ao redor, sustentando com coragem o peso daquela injustiça e o silêncio profundo do bairro que algum já chamara de lar. Com o braço sendo puxado de forma brusca para trás, Ana sentiu o toque frio do metal quando algemaram seus pulsos. O aperto dos policiais era firme, quase dolorido, mas o que realmente pesava era o som de risos abafados e comentários soltos entre eles. Um disse, em tom de deboche para outro, "Faz parte do protocolo, né? O perfil dela bate direitinho." O outro soltou um riso curto, como se aquela situação não passasse de mais uma diversão no dia de trabalho. Pelos cantos da rua, moradores sussurravam, tentando entender qual seria o motivo daquela cena. E Ana percebeu que ninguém ali estava realmente preocupado em saber o que era verdade ou mentira. Os policiais, de farda impecável e jeito autoritário, faziam questão de tratar Ana como uma suspeita qualquer, alguém a ser exibida, não como gente. O desconforto de estar sendo olhada daquele jeito por todos, gente com quem já dividiu bancos de praça, corredores de escola e até mesmo festas juninas na rua, era quase tão ruim quanto a dor física da algema apertada. Sentiu a humilhação se acumular por dentro, transformando cada segundo em um lembrete cruel de que todo o seu passado naquele bairro pouco adiantava contra o julgamento apressado e a falta de empatia. Mesmo diante dos risos indignos, das palavras novas que machucavam tanto quanto as velhas desconfianças, Ana se obrigou a não abaixar a cabeça. Não daria aquele gosto para quem se sente invencível só porque usa uniforme. Manteve os olhos firmes, focados num ponto distante, qualquer, recusando ceder o que ainda lhe restava de dignidade. Enquanto era levada até a viatura,
Sentiu cada passo ecoando não só no asfalto, mas dentro de si, sabendo que, naquele momento, seu silêncio era também uma forma de resistência. Havia força em não rebater, em não se deixar levar pelas provocações, por mais duro que parecesse. Porque ali, cercada de olhares estranhos e conhecidos, Ana continuava crente de que não precisava aceitar o papel de vilã que tantos estavam prontos a lhe dar. Era como se tivesse uma pequena esperança guardada no peito, a certeza de que, em algum momento, conseguiria mostrar a verdade e deixar para trás aquela história de julgamentos e injustiças. Por enquanto, resistia do jeito que sabia, escolhendo o silêncio e mantendo dentro de si tudo aquilo que fazia questão de nunca esquecer. Sentada no banco traseiro da viatura, com as mãos ainda presas pelas algemas e o corpo pressionado pelo cinto, Ana tentava controlar a respiração. O interior do carro tinha cheiro de desinfetante forte e uma sensação abafada, o tipo de espaço onde ninguém quer estar, principalmente quem sabe o quanto um mal-entendido pode custar caro nesse país. Ela olhava pelo vidro, vendo desfilar pela rua aqueles rostos que um dia a viram brincar e que agora desviavam os olhos, carregando consigo a mesma mistura de medo e julgamento que circulava dentro da viatura. Ana sabia muito bem o que estava em jogo ali. Qualquer palavra dita de forma errada, qualquer reação, mesmo um olhar atravessado, podia ser interpretado como desacato ou resistência. O silêncio naquele momento não era um sinal de fraqueza, mas sim uma forma de se proteger, de não dar munição para quem esperava que ela caísse em alguma armadilha. Lembrou-se de conversas antigas sobre direitos, do que ouviu nas reuniões de bairro quando o assunto era abordagem policial, e entendeu que ali o silêncio era quase uma exigência para quem queria sair dali inteira. Quando o policial do banco da frente resmungou sobre completar o protocolo, Ana, sem hesitar, pediu para fazer sua ligação. O tom firme e direto surpreendeu os dois, que trocaram olhares rápidos e logo ironizaram a exigência. Um deles disse: "Olha só, tá sabendo direitinho dos deveres, hein?" E riu, como se aquilo fosse só mais um detalhe sem importância. Ana, porém, não alterou a voz, nem desviou o olhar. Pediu o celular, especificou que queria chamar seu advogado e usou palavras precisas para deixar claro que entendia de seus direitos. Quando pegou o aparelho, discou calmamente para o número do escritório que sempre recomendavam no bairro. Com poucas frases, falou o que era necessário, avisando que estava sendo conduzida sem justificativa, no cruzamento da Avenida Paulista, que exigia acompanhamento urgente. Foi nesse instante que o riso dentro da viatura apagou. O clima, antes, carregado de ironia e deboche, virou tensão. Os olhares dos policiais ficaram menos seguros, e Ana percebeu, mesmo sem trocar mais uma palavra, que seu conhecimento tinha se tornado uma espécie de escudo. Ali, naqueles poucos minutos, ela conseguiu virar o pouco que podia a seu favor, mostrando que silêncio não era submissão, mas estratégia. Minutos depois de encerrar a ligação, Ana percebeu uma movimentação estranha dentro da viatura. O rádio, que até então transmitia apenas sons rotineiros da central, começou a chiar alto, interrompendo a rotina dos policiais. Uma voz séria, vinda da Central da Ordem dos Advogados do Brasil, apareceu pedindo a confirmação da identidade de Ana. Os policiais olharam um para o outro, surpresos com o procedimento inesperado. A voz do outro lado falava com uma firmeza incomum, fazia perguntas claras, exigia dados certeiros, explicava cada passo, detalhando os direitos da conduzida e deixando claro que a ligação e os procedimentos estavam sendo monitorados. Os agentes, acostumados a situações de controle absoluto, começaram a perder o chão. O tom no rádio crescia a cada nova orientação. Que a abordagem fosse conduzida segundo protocolos legais, que ninguém levantasse a voz,
que Ana deveria ter acesso total à sua defesa e nunca ser exposta à humilhação pública. Cada sentença vinda do aparelho pesava no ar, como se não houvesse espaço para os velhos maus hábitos ou para aquela postura de autossuficiência que tantos deles ostentavam no começo da abordagem. Dessa vez, não estavam falando com alguém perdido, alguém sem escolha. Sentiram o peso do nome da ordem e, junto com ele, uma ameaça silenciosa de consequências graves para qualquer deslize dali em diante. Ana observava cada gesto pela janela, de acrílico. Percebeu que agora os policiais quase evitavam encontrar seu olhar no retrovisor. O sorriso de pouco antes, que misturava sarcasmo e descaso, sumiu dos rostos deles. Sobrava apenas inquietação, o tipo de preocupação de quem sabe que poderia estar prestes a cometer um erro daqueles que acabam em manchete de jornal. Tentavam se lembrar dos próprios limites e se perguntavam claramente quem eles estavam realmente levando sob custódia. Tinham certeza só de uma coisa: aquela situação não seguia mais o roteiro costumeiro das ruas. Ali era Ana quem, mesmo sentada algemada no banco traseiro, tinha recuperado parte do controle. O rádio continuava transmitindo orientações, enquanto a tensão aumentava dentro do carro. Pela primeira vez, a arrogância cedeu lugar ao medo. Os policiais, agora nervosos, ponderavam o próximo passo com todo cuidado. Ana percebeu que naquele instante tinha conseguido muito mais do que esperava. Tinha virado a ordem do jogo, mostrando que conhecer direitos transforma histórias. A tensão dentro da viatura ainda era palpável quando, de repente, surgiu uma nova ordem pelo rádio. Era um comando claro. Os policiais deveriam encostar imediatamente na Marginal Pinheiros, sem desviar a rota. O pedido não deixou espaço para discussão, e os policiais, já abalados, obedeceram sem hesitar. Poucos minutos depois, enquanto carros continuavam passando apressados pela avenida, 2 SUVs pretos estacionaram em silêncio alguns metros à frente. Não tinham sirenes ligadas, nem identificação ostensiva, mas a presença daqueles veículos impunha respeito de um jeito diferente. Não era necessário alarde. Todo mundo reconhecia, mesmo sem saber explicar, que ali estava entrando em cena outro tipo de autoridade. Moradores do entorno começaram a se aproximar, mas mantiveram uma distância respeitosa, atentos ao desenrolar da situação. Era nítido o contraste entre o amadorismo nervoso dos policiais militares e o profissionalismo silencioso da equipe da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqueles homens e mulheres desceram dos SUVs de maneira calma, sem pressa ou explosões de voz, transmitindo segurança sem precisar levantar um dedo. Enquanto os policiais pareciam menores diante daquela cena, a comunidade local, antes calada pelo medo e pelo costume, assistia a tudo sem saber direito se sentia alívio, surpresa ou apenas espanto. Um dos agentes se aproximou da viatura, pediu, em tom cordial, que abrissem a porta e, com poucos gestos, explicou que assumiriam o caso a partir dali. Os PMs não ousaram contestar. O agente-chefe, sem olhar para Ana como suspeita, a saudou pelo nome, ajudou com cuidado ao tirá-la da viatura e, sem hesitar, retirou as algemas de seus punhos. Explicou calmamente, para que todos ao redor pudessem ouvir, que a situação estava sob controle e que Ana seria tratada com o respeito devido a qualquer cidadã, especialmente aquela com histórico limpo e reputação conquistada com trabalho. Honesto. Durante todo o processo, a dignidade de Ana foi restaurada ali, aos olhos da multidão. Não foi necessário levantar a voz ou fazer ameaça. A equipe da OAB sabia o que tinha vindo buscar e reconheceu Ana não pelos boatos, nem pelo perfil injusto, mas pelas conquistas que ela havia alcançado, fruto de muitos anos de dedicação e esforço. O clima mudou na rua.
Aquela intervenção delicada foi suficiente para calar, ao menos por um momento, os preconceitos que haviam gritado tanto tempo em silêncio. Assim que Ana ficou livre das algemas, notou o cuidado do chefe da equipe da OAB. Ele se abaixou até a altura dela e perguntou, de forma simples e direta, se estava tudo bem, se precisava de algum apoio médico ou se sentia qualquer dor. Ana respondeu com um olhar firme, mas não hesitou em detalhar o que tinha sentido. O constrangimento de ser tratada como criminosa diante dos próprios vizinhos, as ofensas que escutou no carro e o incômodo físico das algemas apertadas. O agente ouviu tudo com atenção, sem interromper, deixando claro que ali não havia espaço para desculpas rasas ou palavras jogadas ao vento. Logo em seguida, o foco mudou. O agente-chefe se voltou aos policiais militares que agora suavam sob o sol da tarde e sob a tensão evidente de quem sabia que as coisas tinham tomado outro rumo. Em voz controlada, mas firme, pediu explicações sobre cada etapa da abordagem. Quem deu a ordem, baseado em quais indícios, quando informaram a Ana sobre seus direitos e de onde surgiu a desconfiança inicial. Um dos policiais tentou ensaiar justificativas, citando o perfil suspeito e os boatos da vizinhança, mas não conseguiu completar uma frase sem ser interrompido por questionamentos pontuais e incisivos. Enquanto isso, 2 agentes federais que acompanhavam a ação tratavam de registrar tudo. Anotaram detalhadamente as respostas dos policiais, pediram para ver o livro de ocorrências que justificava a abordagem e requisitaram as gravações das câmeras de segurança das lojas próximas, inclusive a da padaria por onde Ana havia passado minutos antes. Um deles tirou fotos dos punhos de Ana, ainda marcados pelas algemas, deixando claro que aquilo não passaria despercebido na documentação. A cada nova comprovação, ficava mais difícil para os policiais sustentarem qualquer motivo válido para o ocorrido. O abuso de autoridade logo veio à tona e a constatação de que a abordagem não tinha respaldo algum acabou de vez com as tentativas de minimizar o episódio. O agente da OAB, então, com voz calma, avisou que todos aguardariam a abertura formal do processo investigativo e que não haveria espaço para acordos ou vista grossa. Deixou claro para todos, inclusive para os moradores que continuavam observando, que justiça e respeito não eram favores, e sim obrigações. Ali, naquele momento, por fim, Ana sentiu o início de uma reparação. Ana, já livre das algemas e rodeada pelo respeito dos agentes da Ordem dos Advogados do Brasil, respirou fundo antes de tomar sua decisão. Todos esperavam que ela aceitasse algum conforto, talvez um carro separado ou um tempo para se recompor. Mas Ana recusou qualquer privilégio, dizendo de maneira tranquila que preferia seguir com o restante da equipe, como todos os outros que já passaram por situações parecidas. E não tiveram escolha de luxo nem privilégio. Não buscava ser tratada como exceção, apenas queria andar de cabeça erguida e mostrar ao bairro e a si mesma que sua dignidade não vinha de discursos bonitos ou promessas de reparação futura, mas do simples ato de seguir em frente, sem pressa e sem baixar os olhos para ninguém. Ao entrar no SUV preto, sentou-se ao lado de uma das advogadas, trocando um breve olhar de cumplicidade daqueles que dispensam palavras. O carro arrancou devagar, deslizando por avenidas largas como a Faria Lima, que naquela hora da tarde iam ficando mais vazias à medida que o trânsito escoava. Ana olhava pelas janelas e, apesar da tensão do que tinha acontecido há pouco, sentia agora um pequeno alívio por saber que não estava mais sozinha naquela batalha. O silêncio dentro do SUV era confortável, só intercalado por perguntas cuidadosas sobre como ela se sentia, se precisava de água ou ligar para alguém da família. Enquanto o veículo avançava pelos bairros centrais, a notícia da condução
Forçada de Ana ganhou as redes internas da OAB num piscar de olhos. Em menos de meia hora, colegas de todo o estado já comentavam sobre o caso nos grupos de mensagens e o burburinho chegou até camadas superiores da Polícia Federal, entidade acostumada a lidar com escalas maiores de poder. Não tardou para que telefonemas circulassem entre chefes de setores e integrantes de conselhos, todos discutindo como aquilo poderia ter acontecido e cobrando responsabilização rápida, já que seria impossível ignorar o que se passara com alguém de histórico limpo e tanta repercussão entre advogados. Por todo canto ficava claro que velhas hierarquias foram desafiadas. Agora, ao saberem do constrangimento sofrido por Ana, muitos se inquietavam. Ver uma advogada respeitada, reconhecida por méritos próprios, exposta daquela forma, forçaria, enfim, os engravatados de Brasília e figuras poderosas a olhar de frente o racismo e a desigualdade institucional. Ana não pediu vingança, nem clamou por piedade. O que queria era simples: respeito e que justiça prevalecesse para todos. Assim que chegou à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Ana sentiu o contraste imediato com o ambiente tenso das ruas. O prédio imponente na região central de São Paulo tinha aquele silêncio respeitoso típico de lugares onde decisões importantes são tomadas todos os dias. A recepção foi discreta e calma, sem nenhuma burocracia desnecessária. Bastou que dissesse seu nome para que fossem logo orientando seu caminho, abrindo portas sem alarde. Entre funcionários e colegas havia um clima de atenção genuína, sem pressa, como se todos entendessem o tamanho do que Ana tinha acabado de viver. Assim que subiu ao terceiro andar, encontrou seu superior, Dr. Ricardo, esperando por ela. Na sala de reuniões, ele tinha interrompido todos os compromissos do dia, deixando à mostra no rosto aquela mistura de surpresa, indignação e tristeza. Estendeu a mão sem palavras, apenas um cumprimento sincero, e puxou uma cadeira ao lado da sua. Queria ouvir cada detalhe. Queria entender o que de fato tinha acontecido e estava disposto a dedicar o tempo que fosse necessário para que ela pudesse finalmente contar sua versão, sem interrupções e sem o peso do medo. Enquanto Ana contava tudo, Ricardo quase não anotava nada. Preferiu ouvir com atenção, reagindo apenas com gestos e olhares que confirmavam quanto aquilo tudo o tocava. À medida que o relato avançava, ficou evidente para os dois que aquele episódio era diferente de tantos outros silenciados. O silêncio que Ana manteve dentro da viatura, antes visto como fraqueza, agora se mostrava como um passo corajoso, uma estratégia de resistência capaz de mudar histórias. Era um momento histórico, e ambos sentiam o peso e a urgência de dar significado ao que tinha ocorrido. Ao final, depois de respirar fundo, Ana foi clara naquilo que desejava. Não queria revanche nem um circo jurídico em torno de seu nome, mas exigia que o episódio não terminasse em uma punição isolada para os envolvidos. Queria que servisse de marco, para que dali em diante nenhum morador de bairro, nenhuma advogada, nenhum trabalhador humilde passasse pelo mesmo tipo de humilhação sem defesa. Ricardo, emocionado, assegurou que lutariam juntos por essa mudança. E naquele escritório, silenciosamente, Ana plantou a semente de transformação para algo muito maior do que sua própria história. Não demorou muito para que a história de Ana se espalhasse além das paredes elegantes da sede da OAB. Já na mesma noite, por volta das 10, o assunto tomava conta dos grupos de advogados. Chegava nos chats internos da Polícia Federal e até rodava em algumas redações de jornal. O telefone do Dr. Ricardo tocava sem parar,
com colegas e representantes de organizações dos direitos humanos querendo saber detalhes, oferecendo apoio e tentando entender como uma situação daquela tinha acontecido justamente com alguém tão reconhecido no meio jurídico. O caso, com riqueza de provas e relatos, não demorou a virar um alerta para todas as forças de segurança de São Paulo, e em poucas horas já ecoava em Brasília. A mensagem era clara. A prática solta de abordagem sem critério poderia atingir qualquer um, até alguém que conhece como ninguém os labirintos da lei. O nome de Ana, antes só ouvido entre advogados e clientes satisfeitos, passou a circular por outras bocas, transformando-se rapidamente em símbolo. Não era apenas a injustiça de ter sido detida à toa, mas principalmente a maneira rápida, certa e corajosa com que ela atravessou cada etapa, tornando-se exemplo do que fazer na hora do sufoco. O episódio mostrava que o sistema, quando pressionado de verdade, podia sim mudar de direção e produzir consequência real. O clima nas delegacias e quartéis ficou pesado. Em reunião fechada, o chefe da Polícia Militar determinou, sem hesitar, o afastamento imediato dos soldados Roberto e Luiz, responsáveis pela abordagem. Não havia como fingir que nada tinha acontecido. O setor jurídico da PM foi acionado com urgência e a sindicância, dessa vez, foi aberta sem rodeios. Todos os detalhes seriam levantados, as imagens das câmeras analisadas, as comunicações via rádio reavaliadas, e nenhum espaço seria dado para justificativas esfarrapadas. Entre os colegas de Roberto e Luiz, o efeito não foi só de medo. Era como se uma ficha caísse sobre todos. Falaram baixo pelo corredor, entenderam que se aquilo podia acontecer com Ana, então outros casos, muito menos públicos, deviam estar passando batido há tempos. A diferença agora era que não daria mais para varrer nada para baixo do tapete. Ana virou inspiração e o caso inteiro um chamado para examinar, de verdade, os porões das abordagens mal feitas que tanta gente já tinha visto, mas nunca teve coragem de denunciar. Logo que a sindicância oficial começou, ficou claro que o processo não seria feito às pressas nem com atalhos. Os advogados designados juntaram cada papel, cada testemunho, pequenos detalhes de horários, rádios e vídeos. Tudo o que havia acontecido na Marginal Pinheiros foi reconstruído passo a passo. A equipe responsável pela análise parecia não querer deixar nenhum fio solto. Examinaram por que Roberto e Luiz decidiram abordar Ana justamente naquele lugar. Por que não deram atenção aos documentos que ela apresentou mostrando ser advogada? Por que confiaram tanto em boatos de vizinhos? E, principalmente, por qual razão ligaram a ideia de perfil suspeito ao simples fato de Ana ser quem era? Uma mulher preta, bem vestida, andando sozinha à noite. Nos depoimentos, tanto Roberto quanto Luiz alternavam entre longos silêncios e respostas vagas. Tentaram justificar suas decisões, mas as explicações eram sempre frágeis. Alegaram que queriam apenas cumprir o dever, mas não conseguiram. Explicar por que não seguiram o protocolo, nem por que foram tão rápidos em considerar uma denúncia verbal maior do que o documento oficial nas mãos de Ana. O peso do arrependimento era visível, mas não servia de defesa. Todos ali sabiam que, naquele caso, não havia como enganar com desculpas. Enquanto isso, chefes dos dois policiais tentaram, em reuniões internas, amenizar o ocorrido, sugerindo que o problema era só falta de treinamento ou experiência. No entanto, logo foram questionados pelos próprios colegas da OAB, de outros órgãos federais e até da sociedade civil. Ficava difícil defender a simples falta de preparo, quando o que guiava a abordagem era muito mais fundo. Era o preconceito já enraizado na rotina de tantos anos. O erro cometido por Roberto e Luiz era só mais uma face desse problema maior, que fazia muita gente fechar os olhos para a realidade. Mesmo sem fazer discursos, Ana seguia sendo exemplo.
Não pediu privilégios, nem vendeu seu sofrimento para atrair atenção. A cada reunião, a cada passo do processo, mantinha sua postura firme, mostrando que dignidade não é favor, é direito de qualquer pessoa. E diante do sistema inteiro, sem precisar gritar, apontou que era hora de olhar de verdade para dentro e reconhecer os traços de preconceito que tantas vezes passam despercebidos, mas machucam fundo quem sente na pele. Na manhã seguinte, Ana foi chamada para uma reunião extraordinária no prédio do Comando Regional da Polícia Militar, na Luz. O convite veio em tom formal, mas o clima ao chegar era de expectativa. Oficiais de alta patente, representantes do governo do estado e alguns membros da equipe da OAB já esperavam na grande sala, todos cientes do peso daquele encontro. Assim que Ana entrou, sentiu olhares de desconforto e respeito misturados. Ela foi recebida com gestos solenes e o comandante regional, Coronel Fábio, iniciou o encontro assumindo publicamente a falha grave, apresentando desculpas formais em nome da corporação. Ana ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de leve em sinal de que compreendia, mas sem esboçar qualquer sensação de alívio. Quando finalmente lhe deram espaço para falar, sua voz foi clara e tranquila. Ela disse que desculpas eram o começo, mas que já as tinha ouvido outras vezes, em situações diferentes, sempre que o sistema falhava com pessoas como ela. O verdadeiro desafio, segundo Ana, seria mudar rotinas antigas que criavam terreno para abusos. Mais do que reparar seu próprio caso, o que mais doía era pensar nas pessoas comuns, os jovens que cruzam a cidade de ônibus, as mães no caminho do trabalho, os trabalhadores anônimos que nunca teriam alguém da OAB ou de uma instituição federal para defender seus direitos numa abordagem mal feita. Sabendo do alcance de suas palavras, Ana apresentou sugestões. Pediu que os treinamentos operacionais fossem revisitados, que todo policial passasse por formação contínua sobre racismo estrutural, direitos humanos e abordagem humanizada. Sugeriu que denúncias orais jamais fossem tratadas como verdades absolutas e que o termo suspeito fosse usado com base objetiva, não por instinto ou preconceito. Pediu ainda que todas as abordagens fossem sempre documentadas de maneira formal, com transparência, reduzindo espaço para arbitrariedades. O comando regional ouviu cada ponto sem interrompê-la. Ao final, oficializou que todas as sugestões seriam levadas à comissão de revisão de protocolos, garantindo que aquela reunião não terminaria em promessas vazias. Ana percebeu naquele instante que, embora o discurso dela não tivesse sido barulhento ou dramático, ao plantar aquela semente de transformação, deixava ali um marco silencioso, dando novo sentido à palavra coragem. E isso, para ela, já era um passo verdadeiro rumo a um futuro mais justo. Os dias passaram e, aos poucos, as respostas começaram a se mostrar nos bastidores das instituições. Depois da pressão inicial, a Polícia Militar anunciou discretamente a transferência de Roberto e Luiz para funções administrativas em áreas periféricas, fora das ruas. Não era o tipo de punição que aparecia no noticiário, mas deixava claro para todos lá dentro que o erro tinha custo. Sem muito alarde, outros oficiais receberam orientações diretas para ficarem atentos a qualquer desvio de conduta semelhante, como uma alerta insinuado em cada reunião de equipe. O caso de Ana passou a ser assunto obrigatório nas academias de formação de policiais. Em aulas de ética e cidadania, instrutores usavam o episódio como exemplo de como um procedimento comum podia sair dos trilhos quando faltava sensibilidade e respeito. Relatos detalhados sobre a abordagem, o erro de avaliação e a postura de Ana circulavam nos suportes de treinamento, convidados a gerar debate entre recrutas e veteranos.
Professores de direito chegaram a incluir o caso em estudos de aula, apontando a importância da escuta e do cuidado com quem se cruza na rua, independentemente da aparência ou do endereço. Sem querer, Ana virou modelo de conduta para toda uma geração de profissionais. A cada reunião de avaliação interna, seu nome aparecia nos relatórios como referência de comportamento digno e colaborativo, sempre abrindo espaço para diálogo e resolução sem revanche. O sistema, percebendo a força de exemplos práticos, começou a trocar antigos manuais por protocolos mais humanos, ampliando o alcance das mudanças sugeridas por ela. A maior parte desse movimento acontecia longe dos olhos do povo, visto apenas por quem estava dentro das instituições. E assim, lentamente, as engrenagens da justiça iam se ajustando. Enquanto isso, Ana voltou ao seu trabalho de rotina. Nada mudou em sua postura. Continuou indo diariamente ao escritório, em Pinheiros, atendendo clientes comuns, participando de mutirões da defensoria e ajudando gente que nem sempre aparece nas estatísticas. O nome dela, aos poucos, deixou os corredores dos fóruns, ficando só nos registros internos e no respeito silencioso de quem entendeu a transformação que nasceu dali. O verdadeiro legado de Ana não foi estampado em manchetes, mas ficou guardado nos gestos e decisões dos policiais e advogados que cruzaram seu caminho, renovando a esperança de que, de maneira paciente e anônima, o país pode se tornar um pouco mais justo. Depois de muito tempo, já com outras formas de reconhecimento e um caminho mais tranquilo, Ana foi chamada para encerrar uma conferência interna em São Paulo, voltada a oficiais, delegados, instrutores e novos agentes de segurança pública. O evento lotou um auditório enorme, daqueles que impressionam só pelo tamanho, com luzes baixas e cadeiras preenchidas por gente de uniforme, ternos, roupas simples de educadores e até alguns jovens estagiários que começaram há pouco tempo nas instituições. Era de se notar uma certa expectativa no ar, pois muitos ali conheciam de longe a história que havia mudado práticas, mas poucos haviam escutado Ana pessoalmente. Antes de entrar, Ana caminhou pelos bastidores, conversando com alguns organizadores, mostrando curiosidade pelo trabalho que continuava sendo feito para melhorar os protocolos. Não carregava nenhum tom arrogante ou bravatas de heroína. Quando foi chamada, subiu ao palco sem pressa, ajeitou o microfone e encarou a multidão de olhares atentos. Começou seu discurso falando da própria trajetória, dos desafios superados, mas logo foi direta ao ponto que mais importava. Mesmo com anos de estudo, prêmios, respeito no meio jurídico, bastou um olhar preconceituoso em uma única noite para reduzirem quem ela era a um estereótipo. Contou cada parte da experiência, sem floreios, deixando claro o tamanho da dor e como o pior, para ela,